Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal Educação. E na nossa segunda aula, da nossa segunda-feira, nós vamos finalizar as informações relacionadas ao sujeito inexistente, para a gente poder passar para as nossas atividades, tá bom? A você, aluno do SEDUC, que está acompanhando as nossas aulas, saiba sempre que você é capaz de apresentar aos professores das salas que são monitoradas do canal Educação, na rede SEDUC, o resultado das atividades. A gente tem muitas atividades hoje para trazer para vocês. Estamos falando sobre sujeito simples, ou sobre sujeito, já falamos sobre sujeito simples, composto, sujeito desinencial, e indeterminado, estamos finalizando aqui com o sujeito inexistente. Sujeito inexistente que tem na sua primeira categoria, que tem na sua orientação a presença nas orações de verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São os verbos, primeiro, que indicam fenômenos de natureza. Segundo, o verbo haver, quando ele aparece com o sentido de existir ou acontecer, ou então identificando o tempo passado. E aí ele acaba se tornando um verbo aí impessoal. Então a gente vai poder identificar aqui, ó, passado, né? Tempo passado, existência ou ocorrido. As situações em que o verbo vai apresentar essa construção aqui, ó, como é o caso, existem, veja que eu posso até substituir. Existem boas histórias. E aí, olha, nesse caso, o verbo ele vai ter uma condição, gente, ó. O verbo haver, ele só vai vir sendo flexionado na terceira pessoa do singular, tá? Então, ele é até interessante. Como impessoal, ele vai vir sempre na terceira pessoa do singular. Se eu trocar ele por existir, aí ele acaba se tornando o sujeito oculto, né? O sujeito desinencial, porque ele faz flexão com os elementos a quem ele concorda, né? Com quem ele concorda, porque ele traz algumas informações, tá? Outro termo também, e outra possibilidade, são os verbos aí constituídos como verbos que representam estados, né? O verbo ser, fazer, haver, estar e passear, indicando tempo ou distância, né? Tempo transcorrido ou distância, também são flexionados apenas na terceira pessoa do singular e se constituem no que a gente chama de verbos impessoais. E aí, ó, a gente vai poder identificá-los como elementos aí que constituem orações sem um sujeito definido, tá? Então, a gente vai poder identificar esses elementos através desses conceitos, tá bom? Vamos para as nossas atividades? Vamos lá, gente, ó. Chegou a hora de você não esquecer de nenhuma atividade da língua portuguesa, já que é importante fazer aí essa situação, já que, na verdade, a gente só aprende a nossa língua exercitando através de atividades, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade aqui, uma atividade bem simples, né? Eu vou pedir aqui 2 minutinhos para vocês aí analisarem em sala de aula as nossas atividades, tá bom? Primeira questão, quem é o sujeito da oração? Coloca-se aí a alternativa correta e a gente vai retomar para a gente poder fazer aí esse processo de confirmação em 2 minutinhos. 2 minutinhos aqui de tempo, por favor.
E, gente, olha, o que é o sujeito de uma oração? O sujeito da oração é uma locução verbal? É a declaração sobre a ação do sujeito? É a quem o verbo se refere, gente? Olha, veja bem, o que é um sujeito? Declaração sobre a ação do sujeito, né? A quem o verbo se refere. Aí, dentro dessas condições, a gente vai perceber, ó, que é a quem ao verbo se refere. A declaração sobre a ação do sujeito não é nada, gente. A declaração em que o sujeito, né, está sendo declarado algo em relação ao sujeito é o predicado, né? Seria aquilo que a gente poderia colocar de predicado. Uma locução verbal poderia ser, entre outras coisas, o núcleo de um predicado, principalmente predicado verbo nominal, ou então o predicado verbal, ou até mesmo aí os predicados nominais. Então a gente vai poder identificar aqui, ó, a quem o verbo se refere, trazendo uma informação, é o que a gente chama de sujeito da oração. Que tipo de sujeito há na frase? A folha caiu no outono. Bom, seria um sujeito simples, um sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial, um sujeito determinado, um sujeito inexistente. Aí, ó, vamos cumprir com aquilo que a gente sempre havia exercitado. Localiza o verbo, faz a perguntinha, o que ou quem caiu no outono, né? No caso aqui, não é quem, é o que, né? O que ou quem caiu no outono, e a frase vai lá e lhe responde com o seu sujeito. A folha. E aí, olha, a folha é constituída de um núcleo com o seu adjunto adnominal. Então, se só tem um núcleo, qual é a categoria de sujeito que a gente vai encontrar? Sujeito simples. Muito bem. Sujeito simples. Então, o que ou quem caiu no outono? A frase lhe responde com o sujeito explícito, exposto na oração, é a folha, a expressão a folha. E dentro desse sujeito só tem um núcleo, que é a palavrinha folha. Portanto, é um sujeito simples. Próxima questão. Vamos lá, pedir 2 minutinhos aqui para você analisar a terceira questão. 2 minutinhos.
Ok, gente, vamos lá, olha. Vamos para aquele passo a passo que é sempre muito importante para que a gente não perca aí o fio. Podem eternizar. Locução verbal. Muito bem. Mesmo sendo uma locução, não perde a dica. Pergunta o que ou quem antes do verbo. O que ou quem podem eternizar um momento? Aí você vai ver, olha, que a sua oração vai lhe responder. A pintura e a fotografia. Pronto, aqui a expressão que responde corretamente. Então, olha, o quem é o sujeito dessa oração, gente? É a pintura e a fotografia. Pintura e fotografia. Eternizar um momento é uma oração sem sujeito. Coisa que você sabe que a oração sem sujeito, ela só tem. Aí ela tem três condições. Ela tem três possibilidades, né? Quando ela tem diante de si os verbos impessoais, que são os verbos que indicam aí fenômenos naturais. Quando é o verbo haver no sentido de existir, e o verbo fazer, ser, estar, continuar, permanecer, utilizando referências de distância ou passagem de tempo. Então, não é a letra D. Eternizar um momento não é o sujeito da oração, porque vai ser o seu predicado. Então, o predicado é a informação trazida em relação ao sujeito. Mas o sujeito, ó, gente, ele tem que ser tudo, tem que estar relacionado tanto aos seus complementos, como todos os seus elementos formadores. Os núcleo 1, núcleo 2, os adjuntos, addominais e também aí os elementos que participam desse processo de entendimento. Então, a alternativa correta, ai, cadê, meu Deus do céu? Letra A. A pintura e a fotografia. Então, é tudo aquilo que responde a sua pergunta, o que ou quem, tá? Que é o sujeito da oração. Vamos lá, gente. Alguém ligou o computador, gente. Vou pedir 2 minutinhos para você analisar o tipo de sujeito dessa oração. 2 minutinhos. Ok, gente, ó, vamos lá o passo a passo.
Nesse passo a passo você não tem chance nenhuma de errar. Localiza o verbo, pergunta o que ou quem antes do verbo, o que ou quem ligou o computador e a oração vai lhe mostrar um elemento, né? O cachorrinho não, gente. O que ou quem ligou o computador? Quem ligou o computador foi alguém, tá? Alguém, gente, é um pronome. A gente já falou disso na aula, na primeira aula, gente, ó. Nós vamos identificar como elementos que podem ser núcleos das orações, né? Aí substantivos, né? Ou palavras substantivadas, substantivos, ou palavra substantivada, e vários pronomes. Os pronomes que também podem identificar os elementos aí serem. Pronomes indefinidos também. E aí, olha, veja que aqui o pronome só tem uma formação, um núcleo. Portanto, sujeito é simples, tá bom? Então, alguém ligou o computador, a oração possui seu sujeito explícito, é o pronome definido alguém, embora que esse alguém se refira a um elemento de forma indeterminada, mas ele aparece aí, ele é constituído, né, verbalmente dentro da oração. Ok? Qual o tipo de sujeito da frase? Não há bancos quebrando o país. Olha a charge aí, gente. Não há bancos quebrando no país. Somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Não há bancos quebrando no país. Qual é o tipo de sujeito que nós vamos encontrar aí? Vou pedir 2 minutinhos para você analisar. Primeiro, ó, dica, localiza o verbo. Aí depois de você localizar o verbo, vê se dá para fazer aquelas perguntas, né? Mas só você localizar o verbo e fazer aí a correta classificação dele, assim, você vai conseguir aí uma melhor exposição. 2 minutinhos aqui, por favor. Gente, ó, pegando aquela dica que eu falei para vocês antes do tempo, é você localizar o verbo. Vamos lá localizar esse danado. Bom, o verbo aqui é o verbo. Ah, peraí que eu fiz errado. Deixa eu pegar aqui, botar um marca-texto. Ah,
Tá até aqui, ó. Pronto. Não há bancos quebrando no país. Bom, vejamos aqui. Verbo haver, né? Professor, eu posso perguntar a quem ou quem há quebrando no país? Não, por quê, gente? Porque nesse caso aqui, o verbo haver, ele vai ser impessoal. Você sabe a condição do haver ser impessoal? Ele ter um tipo, ou ele ter uma possibilidade de interpretação. Estaria relacionado ou a tempo transcorrido, ou a ocorrido, ou a existência. Peraí, marca texto. Existir. Então, como ele tem sentido de existir, aí é que ele configura a sua condição de verbo impessoal. Então, ó, nesse caso aí, o sujeito é inexistente. A famosa oração sem sujeito, tá bom? Então, veja a dica sempre, tá? Sempre atento aí às possibilidades. Ixi, olha aí. Qual o tipo de sujeito dessa oração? Vamos lá, gente, ó. Corruptos e corruptos. Maria joga o papel de bala no chão. É pequeno. Chico estaciona em vaga preferencial. É rapidinho. João fura a fila na balada. Ninguém vê. Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Só um pouquinho. Qual dessas é a pior corrupção, gente? Qual é a pior aí, olha? Veja bem. Aqui nessa charge, estão se discutindo aqui, ó, os tipos de corrupção. Sabia que jogar papel no chão é corrupção? Porque você tem que manter os ambientes limpos, tá? Chico estacionou na vaga preferencial. Ah, mas é porque a vaga normal está longe, é rapidinho. Você está usurpando o direito de uma outra pessoa, né? Então, você está trazendo para si vantagens indevidas. Furar a fila também, olha. Por que você é diferente de não poder enfrentar a fila como todas as outras pessoas enfrentam? E a pior, né? A pior não, a tão grave quanto todas as outras, né? É quando os políticos desviam dinheiro. E aí a gente vai poder observar, ó, que todas elas são pequenas e grandes corrupções, tá? Mas a frase que a gente pegou aqui é: Maria joga o papel de bala no chão. Vamos lá. Vamos localizar o nosso sujeito, o nosso verbo, joga. Aí, ó, passo a passo que a gente já trouxe para vocês aqui. Pergunta. Deixa eu colocar aqui uma corzinha nessa caneta. Tá o azulzinho. O que ou quem joga o papel de bala no chão? A resposta exata é... Opa, perdão, aqui não queria essa cor, porque eu quero destacar. Pronto. Maria. A Mary joga. Quem joga papel de bala no chão? Maria. Maria veio sozinha, ó. Veio sem um adjunto e nenhum complemento nominal, mas possui por si só um núcleo, e esse núcleo faz com que a gente tenha um sujeito simples, tá bom? Sujeito simples é o sujeito aí da oração. Agora, gente, a outra frase aqui, ó, do João, né? O João responde aqui quando pergunta: ei, você está furando a fila? Ninguém viu, né? Ninguém vê. Nesse caso aí, o sujeito, vamos atrás novamente do passo a passo, ó, para a gente poder lembrar vocês, ó. Quem é o verbo? Ver. Pergunta o que ou quem a oração. Quem vê? Ninguém, né? Ninguém não é um substantivo próprio, como aconteceu com Maria, da questão anterior, mas
é também uma palavra que a gente já viu, que funciona como núcleo, um pronome. Mesmo que seja indefinido, apresenta um só núcleo. Se apresenta um só núcleo, a categoria é sujeito simples, tá bom? Vejamos aqui a próxima questão. Pronto. Vou pedir 2 minutinhos aqui para que você possa ler a tira do Agar, que é muito comum de encontrarmos nos vestibulares. E temos vários estudos para fazer em torno desse daqui, tá bom? 2 minutinhos. Ok. Gente, ó. Cheguei, Elga. Perdi a batalha, perdi meu saque, perdi meu banco. O que mais pode dar errado? Vejamos. A vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou. Olha aqui, gente. Primeira oração aqui para a gente analisar. Cheguei, Elga. Qual é o sujeito dessa oração? Vamos lá. Localizamos o verbo, né? Quem? Cheguei. Quem chegou? Elga. Quem chegou, Elga? Veja bem, ó. Quem cheguei, ou quem chegou, Elga, foi eu. Que não apareceu explicitamente, porque está aqui, ó, na desinência modo temporal. Elga, professora, não é a pessoa que faz a ação, não. É com quem ele fala. É um termo que a gente chama de vocativo, tá? Termo, inclusive, acessório. Então, o termo essencial que você vai precisar localizar é o sujeito. O verbo tem sujeito? Tem, só não está explícito. Está onde? Oculto na desinência. Então, a alternativa correta aí, letra C. Aí, ó, ainda na mesma tira da nossa Elga, tá? Do nosso Aga e da Elga, a esposa dele. Roubaram nossas galinhas, tá? Vamos analisar aqui, ó. Primeiro passo que a gente já viu que a gente precisa fazer, identificar a ação verbal. Pronto. Depois disso, a gente vai perguntar que ou quem a ação verbal. Quem roubou nossas galinhas? Opa, eles aparece explicitamente? Não. Então, ó, veja bem como é que a gente vai poder explicar. Não aparece,
na oração. Já pode ser duas coisas, ou oculto ou indeterminado. Porque o oculto, ó, você viu aqui, não aparece na oração, mas eu retomei através da minha ação verbal. A diferença é que o verbo, aí você vai, não encontrou nada na oração que responda, vai atrás do verbo. O verbo está em qual pessoa? Na terceira pessoa. E um detalhe importantíssimo, ele está na terceira pessoa do plural. Ah, do plural. E aí, o que é que a gente faz? Não consegue localizar. Porque a terceira pessoa do plural é a situação que você vai construir para identificar quem. Ai, cadê? Acabei voltando aqui, peraí. O sujeito indeterminado. Então, veja que aqui o sujeito indeterminado, ó, é o sujeito que aparece em roubaram nossas galinhas. Não aparece no enunciado, ou seja, no contexto, está fora. Ele está na terceira pessoa do plural. E aí, quando ele estiver na terceira pessoa do plural e não aparecer dentro do contexto nenhuma coisa que responda à pergunta que você faz, aí não tem como você fugir. A categoria é indeterminado, tá bom? Tá, tô voltando aqui. Vamos para aquela plaquinha, né, que se coloca quando se está pedindo emprego, né? As pessoas estão pedindo funcionários ou então para identificar aí no estacionamento, né? Há vagas, tá? Há vagas, gente. Nesse caso, é o sujeito de qual categoria, gente? A vaga, sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, sujeito inexistente. O que é que você acha? Mais uma vez, ó, sempre protocolos. Localize o verbo. O verbo haver, né? Aí, ó, você sabe que o verbo haver tem uma situação meio importante. Localizá-lo dentro do seu contexto. Ele está no sentido de existir. Se ele tiver no sentido, existem vagas, tá, professora? Aí o que ele é? Impessoal. Impessoal. Ei, mas está saindo feio aqui o nome pessoal. Se ele é um verbo impessoal, gente, aí, ó, categoria, você já sabe. É a categoria dos verbos peraí, gente. É porque eu estou usando aqui. Os verbos inexistentes, tá? Então, alternativa correta, letra E. Agora, outra plaquinha. Estamos contratando. 2 minutinhos para você saber se é verdade ou não, ou qual é aí o verbo ou o sujeito dessa oração. 2 minutinhos.
Gente, ó, veja bem, estamos contratando. Vamos lá, fazer o passo a passo. O verbo aqui, gente, estamos. Pergunta-se quem ou o que está contratando. Quem está contratando? Aí a gente vai observar que o sujeito não aparece na oração, gente, ó. Não aparece. Mas pode ser retomado. E quem é que vai retomar aqui, gente? O verbo. O nós aqui, ou estamos, está sendo flexionado na primeira pessoa do plural. E aí, gente, ó, quando ele é da primeira pessoa, a única situação é terceira pessoa, que é o A, do plural. Quando ele é na terceira pessoa do plural, quando ele não aparece, quando é a terceira pessoa do plural, aí ele é indeterminado. Se ele é da primeira pessoa do plural, ele é o quê, gente? Desinencial. Ou seja, ele é um sujeito oculto na desinência, tá? Vamos lá para a nossa última. Precisa-se de funcionários. Estamos chegando ao fim da nossa aula de linguagens, tá? Olha, precisa-se funcionário com experiência. Quem precisa de funcionário? Veja bem, ó, o verbo na oração não aparece, né? Um termo que responda à pergunta. O verbo está na terceira pessoa do singular mais partícula si. E para fechar a nossa análise aqui, ó, não se esqueça, gente, foca no verbo. Quem precisa, precisa de algo. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Viu, ó? Essas três condições aqui, a gente viu e localizou ela onde? Nas categorias de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando o verbo aparecer flexionado na terceira pessoa. Estou escrevendo errado essa palavra aqui. Terceira pessoa do plural e ele não aparecer na oração. Ou então, quando ele não aparece na oração, é uma terceira pessoa, aparece na forma pronominal, quando ele vem com a partícula si, que no caso não é um pronome, é o índice de indeterminação do sujeito, e o verbo, para fechar, levantando aí a categoria do verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Não tem como você, voltar aqui, ó, não marcar ele como sujeito indeterminado, porque ele faz parte da categoria do sujeito, ele faz parte das duas ocorrências do sujeito indeterminado. Então, na nossa aula de hoje, a nossa última aula do nosso semestre, nesse semestre que foi extremamente produtivo, nós voltamos às salas de aula da SEDUC, nós tivemos a participação dos polos, nós tivemos o engajamento dos nossos professores presenciais e nós tivemos a produção de um conteúdo mediado por tecnologia. Então, nós fizemos a nossa parte como empresa educacional e aliada à SEDUC, também dentro desse aspecto importante. Podemos dizer que estamos tranquilos aí para entrar de férias, tá? Voltamos em agosto com as nossas atividades normais, tá? E fechamos hoje a nossa aula com a revisão sobre tipos de sujeito. Falamos isso na semana passada, revigoramos esse conteúdo e eu acredito que tenha ficado bem fixado. Um abraço a todos, bom descanso e até o nosso encontro em agosto, gente. Tchauzinho!